Olá pessoal, meu nome é Cláudio, seja bem-vindo ao meu canal. Nós vamos voltar aqui a conversar um pouco sobre essa série de livros Mateus para Todos, do eminente teólogo N.T. Wright. Nós já havíamos conversado sobre ele, é um projeto aí que a gente tem de desenvolvimento de leitura de Mateus para Todos. A gente está no capítulo 12 de Mateus. E no capítulo 12 a gente começou o último vídeo a respeito desse assunto, capítulo 12, de 22 a 32, foi quando Jesus fala, então, que os fariseus estavam associando ele às obras que Jesus faria sobre Beelzebub, que eram obras de Beelzebub, do diabo, enfim. E que também fala da blasfêmia do Espírito Santo. Foi o último vídeo relacionado a essa leitura de Mateus para Todos. E agora, o N.T. Wright vai, na sequência da nossa leitura, a gente vai estar conversando a respeito de Mateus, no capítulo 12, versículo 33 a 42. E o título que o N.T. Wright coloca aqui para nós, para a gente conversar e dialogar, é O Sinal de Jonas. Bom, que Jonas é esse? Que sinal é esse? É isso que a gente vai ver na leitura do texto. Venha comigo. Mais uma vez, seja bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui com você. E vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 12, versículo 33 a 42. A palavra de Deus é essa que está neste livro aqui, na linguagem que o N.T. Wright utiliza, tá certo? Vamos nessa. Sinal de Jonas. Vocês deviam ajustar sua mente a duas possibilidades, continuou Jesus. Árvore boa produz fruto bom. Árvore ruim produz fruto ruim. Afinal, conhecemos a árvore por seu fruto. Vocês são uma família de serpentes. Como vocês podem dizer coisas boas se são maus por dentro? Pois o que a boca fala é do que o coração está cheio. Um homem bom produz coisas boas de sua boa reserva. Um homem mau produz coisas ruins de sua reserva má. Deixem-me dizer uma coisa a vocês. No dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra desnecessária que disserem. Sim, vocês serão perdoados por suas palavras e serão condenados por suas palavras. Mestre, disseram os escribas, os fariseus, nós gostaríamos de ver um sinal seu. Essa geração perversa e imoral procura um sinal, replicou Jesus. Mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Vejam, Jonas ficou 3 dias e 3 noites no estômago de um monstro marinho. E o Filho do Homem, da mesma forma, ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os filhos de Nínive se levantarão em juízo com essa geração e a condenarão. Afinal, eles se arrependeram quando ouviram as advertências de Jonas. E no caso de vocês não terem notado, aquele que é maior que Jonas está aqui. A rainha do sul se levantará em juízo com essa geração e a condenará. Afinal, ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E caso vocês não tenham notado, aquele que é maior que Salomão está aqui. Essa é a palavra de Jesus. É interessante. Ele usa mais uma vez um contexto conhecido dos seus ouvintes da época. Ele fala aqui da árvore que produz frutos. A árvore produz frutos conforme a sua própria natureza. Um pé de banana não vai dar laranja. E um pé de laranja não vai dar melancia. E também que uma boa árvore ela vai produzir um bom fruto. Isso é óbvio. Então, se uma árvore é boa, ela produz frutos bons. Se uma árvore é má, ela vai produzir frutos ruins. Uma advertência séria de Jesus aqui também é que ele chama os seus ouvintes fariseus, principalmente, de serpentes. E como ele disse, como é que vocês podem dizer coisas boas sendo más? Então eles pedem um sinal para Jesus. E Jesus fala que nenhum sinal lhe será dado a não ser do profeta Jonas. Antes de entrar nos comentários propriamente dito aqui, na leitura do N.T. Wright, recentemente eu levei justamente uma palavra, uma mensagem sobre o profeta Jonas para a comunidade meu aqui, Paranaguamirim, na cidade de Joinville, ali no bairro Paranaguamirim. Foi uma abordagem bastante abrangente, panorâmica, né, do livro de Jonas, do profeta Jonas, e nós vimos como Jonas foi chamado para profetizar para Nínive, para que Nínive, uma grande cidade de cerca de 120 mil habitantes,
ela se arrependesse, e Jonas não quis, ele desobedeceu a Deus, ele foi para o lado oposto, ele pegou um navio, um barco. Esse barco é açoitado por vagas, por ondas, por uma tempestade muito grande. Os marinheiros lançam sorte para saber qual era o problema que estava havendo, porque que eles estavam sofrendo naquela tempestade. E Jonas então fala que era por conta dele e que era necessário que eles jogassem ao mar. Os marinheiros jogam Jonas ao mar. Jonas é engolido por um grande peixe. Nos diz que é baleia, mas é um grande peixe, peixe marinho, enorme. Jonas ali no ventre, ele acaba orando ao Senhor, clamando a Deus. Deus o restaura dentro do ventre do peixe. E Jonas, então, depois ele é expelido pelo peixe, ele vai até Nínive. Mais uma vez, a palavra do Senhor diz para ele ir lá, e agora dessa vez ele vai, ele prega, só que ele queria que, na verdade, a cidade fosse condenada em juízo, que eles não se arrependessem. Ele sobe numa montanha, ele espera para ver o juízo de Deus sobre aquela cidade, mas, pelo contrário, Deus faz com que, naquele lugar que ele estava, cresça uma planta. No mesmo momento que ela cresce, dá sombra para ele, passa a noite, vira o dia, e ela acaba morrendo, comida por um verme. E Jonas se fica triste, diz: puxa, eu acabei perdendo minha planta. E Deus diz para ele, para Jonas: por que você se compadece de uma planta que cresce um dia e morre no outro, e não se compadece da grande cidade de Nínive, ao qual ali há muitas vidas, muitas pessoas, muitos animais, e eu tenho compaixão para com eles? Por que você está irado, né, Jonas? Deus pergunta. Então aí é um tratamento na vida do profeta Jonas para entender a misericórdia de Deus para com todos os povos, não somente para os povos ou para a nação de Israel, que Jonas era judeu. Então esse aqui que eu te trouxe para vocês foi um breve resumo no livro de Jonas. Por que eu trouxe isso? Porque Jesus fala no versículo 39, essa geração perversa e imoral procura um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser do sinal de Jonas, que ficou 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe. E assim como Jonas ficou 3 dias, 3 noites no grande peixe, o sinal que Jesus se referia era para ele mesmo, quando ele, depois de ser crucificado e morto, ao terceiro dia ele ressuscita. Então esse é o grande sinal que Jesus aqui se refere. E agora a gente vai entrar nos comentários que o N.T. Wright traz, que eu destaquei, que eu entendi ser os mais relevantes para a gente comentar. Eu vou compartilhar aqui com vocês que tem uma passagem que o N.T. Wright fala, diz assim: chegará o momento em que o indício, e mais que o indício, será fornecido, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E isso será uma estranha maneira de dizer, ele será enterrado. Jesus fala dessa maneira porque isso liga o seu destino ao futuro, e futuro ao do profeta Jonas. Como acabei de falar, quando Jesus fala isso aí, é uma analogia, que assim como Jonas ficou 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe, Jesus ficaria no ventre da terra. O N.T. Wright a respeito disso diz: a ressurreição de Jesus, depois de estar totalmente morto e enterrado, será um indício que nem mesmo seus oponentes serão capazes de deixar escapar. Quer dizer que nenhum dos seus oponentes, dos fariseus ou de quem quer que seja, mesmo na era moderna, dos ateus, poderá negar que Jesus de fato ressuscitou. É um evento dramático, é um evento simbólico, verdadeiro e autêntico, de que se você procurar o sepulcro de Jesus, você não vai achar nada, não vai ter corpo nenhum, porque Jesus ressuscitou. Assim, e aqui o N.T. Wright fala a respeito de Nínive. O povo de Nínive, a rainha, que estava respondendo à mensagem revelada de Deus de Israel, no primeiro caso, por intermédio de um profeta, no segundo, por meio de um rei, que é a rainha de Sabá, na leitura, os leitores de Mateus já sabem que Jesus era um profeta e suspeitam que ele também seja o verdadeiro rei, o Messias. Jesus conhecia a história de Jonas, a história da rainha de Sabá, e seus ouvintes também o conheciam. Jesus faz essa aplicação na vida deles. O N.T. Wright ele continua aqui dizendo que eles deviam ser capazes de entender a partir da observação de tudo o que ele fazia, a cura de todos os tipos de doenças que Deus de fato estava em operação nele. Se a gente lembrar da passagem anterior no qual eles associam Jesus, as obras de Jesus, os milagres de Jesus ao Beelzebul, eles tinham um coração endurecido.
para não compreenderem, para não aceitarem que de fato Jesus era o Messias esperado, era aquele que ia trazer libertação, que ia abrir os olhos ao cego, que faria o paralítico andar. Eles tinham essa dificuldade de não perceber esses sinais ali tão miraculosos, extraordinários, mas tão presentes nas suas vidas. Eles não compreendiam isso como parte, como Jesus vindo de Deus, a ponto que Jesus dissera assim: é necessário então que eu morra, em outras palavras, que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem vai ser da mesma maneira. Palavras desnecessárias sempre revelam atitudes profundas, quando no texto bíblico que a gente leu, ele fala de todos nós seremos julgados pelas palavras desnecessárias que a gente disser. Por fim, nós e eles conseguimos enxergar, nós e eles, os ouvintes do tempo de Jesus, nós e eles conseguimos enxergar o que acontece no cerne na vida e na obra de Jesus? É a pergunta que Andrew Wright nos faz, e ele continua. E conseguimos enxergar o cerne do que está acontecendo hoje na igreja e no mundo? A gente consegue perceber, a gente consegue ter o discernimento daquilo que Jesus está fazendo no mundo através da igreja, daquilo que a igreja, através do poder do Espírito Santo, está levando a mensagem de salvação, o evangelho da salvação no mundo? A gente consegue perceber? Ou a gente está percebendo olhando para as atividades humanas, para o ativismo humano, para as megas igrejas, para os espetáculos circenses nas organizações? Isso tudo nos desvia o olhar, nos desvia o foco do principal, que é Jesus. E a gente precisa retornar a eu diria, esse primeiro amor. A leitura do Evangelho, a entender os tempos, a compreender aquilo que Jesus está falando ao nosso coração através do Espírito Santo e entender os sinais dos tempos. Assim como os fariseus pediram um sinal a respeito de Jesus, nós muitas vezes procuramos sinal aqui e ali. Mas o maior sinal já foi dado. Foi quando Jesus veio, quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, quando ele enviou seu Espírito Santo, e agora em nós mesmos. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Maior sinal que esse não há. Mas ainda assim aguardamos novos céus, novas terras, onde habitará a justiça. Então essa é o já ainda não do reino de Deus, é a esperança que nos motiva, é a fé que nos move, é o amor que nos conduz a sermos perseverantes nessa fé. Que o Senhor Deus te abençoe. Obrigado por você ter ficado comigo nesse tempo, entendendo um pouquinho do que foi o sinal de Jonas, naquilo que Jesus quis ensinar para os fariseus da sua época e para nós hoje. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima.